No mundo de hoje, a gente tem um problema com o sentimentalismo. No século atual, as pessoas elas estão muito sentimentais, principalmente os homens. Eles dão muita importância para o que sentem. As pessoas elas acham, elas pensam que elas são os sentimentos delas. E aí elas só conseguem reagir e viver em torno desses sentimentos, fazendo com que tenham uma vivência, uma existência egocêntrica, ou seja, em torno do eu, do próprio ego. E elas não percebem que a vida de verdade acontece para fora de si, para além de si, para além do próprio eu. O sentimento, ele não representa algo verdadeiro. Ele não representa sequer algo que possa tocar a realidade. Mas as pessoas, elas estão sentimentais. E o ponto é que, se você for um homem sentimental, você vai ser fraco. Veja, eu não estou dizendo que é errado ter sentimentos. Não, o sentimento é inerente ao ser humano. Eu estou dizendo que é errado ser sentimental. É errado olhar para os sentimentos e dar um valor que eles de fato não possuem. Esse é o problema. Você vai ter raiva, vai sentir amor, vai se apaixonar, vai sentir dor. Mas o que isso importa diante do mundo e diante daquilo que você deve fazer? E esse é o ponto. Você tem que fazer aquilo que esperam de você sem se importar com o que você está sentindo. E é aqui que está. As pessoas elas deixam de fazer aquilo que é necessário. Elas deixam de fazer aquilo que se espera delas. Por quê? Porque elas estão sentindo que o mundo está contra elas e elas vão se colocando na posição de vítima. O mundo não vai fazer carinho em você porque você tem sentimento. Não vai se preocupar se você está agradado, se você está feliz, ou se você está triste, decepcionado com algo. Ninguém vai esperar por você. Portanto, quando você se levantar cedo, coloque isso na tua cabeça. Coloque isso, internalize esse pensamento dentro de você. Que não importa o que você esteja sentindo, não interessa. Você tem que se levantar e fazer o que precisa ser feito, aquilo que é esperado de você. Veja por um outro ponto de vista. O amor, por exemplo. As pessoas confundem muito o amor com o sentimento. E que seja eterno enquanto dure. Vamos pensar no amor aqui entre homem e mulher. O amor eros, como diriam os gregos. O amor que depende da atração. Que seja eterno enquanto dure. Então quer dizer que a pessoa que você casou, se ela tiver alguma deficiência, algo que impeça ela de continuar entregando a você o que você espera dela, por virtude de uma fatalidade, de um acidente, de algo que prejudique ela para o resto da existência dela, significa que você vai deixar de amar e vai abandonar ela, é isso? Porque ela não é mais aquela pessoa atrativa, desejável diante de você, ou que sequer pode te dar amor? O amor, ele não é um sentimento. Ele não depende de algo que eu sinto. Ele depende de algo que eu preciso fazer. É aquela música do Zé Ramalho com Chitãozinho e Chororó, que eles cantam no refrão que o sinônimo de amor é amar. Se tem uma coisa que está certa nessa música, e talvez a única coisa que esteja certa, é essa frase. O sinônimo de amor é amar. Amar é um verbo que só pode existir enquanto praticado. Só vai haver amor se você praticar ele, não se você sentir. Então, quando se trata, por exemplo, de amor, não é sobre você sentir desejo sobre a pessoa com quem você se relaciona. Sentir um afeto positivo por ela, mas fazer aquilo que é necessário para o bem dela. E o bem dela é aquilo que aproxima ela de Deus. Muitas vezes nós temos que fazer algo que seja desagradável para quem a gente ama, mas desde que vise o bem dela e não o meu próprio bem. E aí é que está o ponto. Quando eu deixo de me importar com os meus sentimentos, quando eu deixo de me importar com aquilo que se refere a mim, eu consigo pensar no bem de todos que estão ao meu redor, de todos que dependem de mim, de todos que estão debaixo do meu guarda-chuva. Pega essa analogia do guarda-chuva num dia de chuva. Você está caminhando, um guarda-chuva grande, cabem 2 pessoas. Mas junto de você está a tua esposa e teu filho. Quem que você vai escolher manter seco debaixo dessa chuvarada? Você vai pegar o guarda-chuva e vai puxar ele para você e teu filho e tua esposa que se espremam para não se molhar? Ou você vai se preocupar com os dois? Em segurar o guarda-chuva para que a tua esposa e teu filho não se molhem, enquanto você aceita tomar alguns respingos de chuva ou mesmo ser molhado pela chuva. Nisso consiste o amor. Em não se preocupar se eu estou me sentindo bem com isso.
em não me preocupar se eu estou ficando molhado, se eu vou sentir frio. O que interessa são eles. E é aí que o homem começa a se provar um homem forte. É aí que o homem começa a transcender, a passar por essa mutação do menino para o homem, por essa transformação. É isso que o homem precisa aprender. Porque enquanto você for preocupado com os seus sentimentos, ai, será que ela não me ama? Será que ela não me quer? Será que meu filho gosta de mim? Será que meu filho se agrada na minha presença? Ai, se eu dizer não pro meu filho, ele vai me odiar, não vai gostar mais de mim? Veja, tudo isso, quando você age a partir desse pensamento, tudo isso toca para aquilo que se refere a você, que importa você. E você não está preocupado com saúde e bem-estar do teu filho ou da tua esposa. Pensa em quanto é infantil esse tipo de pensamento. Eu sei que aqui o exemplo que eu estou usando, ele é um tanto quanto exacerbado, exagerado, eu sei. Mas é para que você olhe para dentro de você e pense, caraca, mas eu já agi assim, talvez não nesse nível, mas eu já agi. É para que você olhe e diga, meu Deus, eu preciso mudar. Eu preciso parar hoje de ser um egoísta, de ser um idiota e passar a olhar para fora, olhar para a necessidade dos outros. E entenda, quando você compreender que sentimentos, eles existem, estão lá, mas não importam e que é teu dever não agir a partir deles, mas a partir daquilo que você precisa fazer, das funções que você precisa exercer diante da tua família, diante do teu trabalho, diante da sociedade. Quando você entender isso, você se tornará um homem, meu filho. E esse é o ponto. O sentimentalista, ele sempre perde. Ele é sempre um homem fraco. É alguém que não aguenta a pancada. Que é incapaz de se levantar cedo e dizer, hoje eu vou lutar. Hoje eu vou vencer. Ele já começa o dia perdendo. Se você está dando vazão para os teus sentimentos, se você está dando atenção para os teus sentimentos e está se preocupando só com eles, você é um homem fraco. Talvez nem de homem mereça ser chamado. Pense nisso. É hora de mudar. É hora de levantar. É hora de pensar. O que eu estou fazendo? Eu estou me preocupando com aquilo que eu sinto e penso e o que pensam sobre mim? Ou eu estou me preocupando com aquilo que precisa ser feito para que os que dependem de mim estejam bem, alcancem a bondade, cresçam, amadureçam? E esse é o ponto. Pegou essa dica?